Bom, bem-vindos e bem-vindas ao Midas Latinoamérica, a Midas América Latina, esse grupo essa rede que conecta pesquisadores, professores, estudantes interessados em modelagem de doenças infecciosas e que trabalham com os problemas dos países da América Latina, com problemas relacionados à modelagem de doenças infecciosas nos países da América Latina. Então, nós temos hoje mais um seminário e com a participação do pesquisador Marcelo Gomes, da Fundação Oswaldo Cruz. O Marcelo, ele tem o doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul e pós-doutorado Northeastern University. Depois também fez pós-doutorado na Fundação Oswaldo Cruz e atualmente é pesquisador, como eu já falei, né, pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz e coordena o Infogripe, que é um projeto já que vem há bastante tempo monitorando que é o que ele vai apresentar hoje, as doenças, síndromes respiratórias agudas graves, e que tem sido uma importante fonte de, de indicadores, de dados para nortear políticas no Brasil. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo, para ele poder fazer a sua apresentação, e agradeço mais uma vez, Marcelo, por apresentar aqui. Bom, olá a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer a equipe do Midas América Latina pelo convite. É um prazer estar apresentando parte do nosso trabalho dentro desse contexto do Midas. Obrigado, Daniel, em particular. E, bom, né, como o Daniel colocou, a ideia é trazer aqui um pouco, né, das atividades do Infogripe, algumas das principais métricas, né, e ações que nós implementamos, com um foco fundamentalmente em vigilância epidemiológica. Né? Ele não tem uma camada voltada, até o momento pelo menos, voltada para a modelagem do processo de propagação, né? Embora ele possa servir como dados que alimentam modelos de propagação, né? Mas o foco é gerar indicadores e informações com resolução temporal semanal, né, para análise de situação, fundamentalmente para auxiliar a tomada de decisão, né, por parte principalmente dos gestores de saúde pública, mas também tem um olhar, né, tentando ser minimamente acessível para a população também, para que a população também possa se empoderar, né, estar informada, se empoderar através dessa informação e também poder não só avaliar eventuais ações das autoridades públicas, como individualmente tomar as suas decisões em termos de comportamento frente ao cenário de momento, né, de infecções respiratórias em particular. Eu vou compartilhar a tela agora, para você fazer essa primeira parte só aqui de voz mesmo, e agora eu vou trazer a apresentação. Então, vamos lá. Bom, então, né, como dito, o Infogripe, né, é uma ferramenta para vigilância de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, né, ou na sigla em inglês SARI, né, Severe Acute Respiratory Infections. E, bom, então, antes de mais nada, né, o Infogripe, então, ele é uma plataforma analítica, né, que possui é, um website, né, que é esse aqui, info.gripe.fiocruz.br, onde a gente apresenta algumas informações. Né? Nós tínhamos um outro formato pré-pandemia, né, que está num outro site, que atualmente ele está fora do ar para manutenção, e a ideia é que eu vou mostrar um pouquinho, bem rapidamente, né, a estrutura desses dois websites, a camada de informação deles, antes de entrar nos detalhes metodológicos que faz, né, mas só para ter uma ideia, né, do exemplo para uma ideia do tipo de informação que a gente disponibiliza no nível público através desses websites. Né? Então, aqui, né, nesse lado esquerdo, aqui a gente tem a versão atual, né, que está em uso atualmente, né, onde a gente tem, de um lado, um mapa do território nacional com cada estado, né, nós temos diferentes camadas territoriais, inclusive, né, pode olhar no nível dos estados,
das capitais ou das macro-regiões de saúde, e o mapa em cada um desses níveis ele traz um código de cores, né, indicando qual a situação em termos de tendência atual, né, a tendência estimada, né, para o momento atual, ou seja, os dados de síndrome respiratória aguda grave naquele território atualmente estão apontando para uma tendência de alta, de queda, de estabilidade, né, com dois níveis, tanto para cima quanto para baixo. Então, são 5 categorias, né, 2 níveis associados a uma tendência de crescimento, 2 níveis associados a uma taxa uma tendência de queda, né, que estão associados esses 2 níveis, né, com a probabilidade de estar com aquela tendência, né? Ela não traz informação a respeito de quão forte, né, de quão acelerada, de qual é a taxa de crescimento, a taxa de decrescimento semanal dos casos, e sim o quão provável é que, no momento atual, nós estejamos em uma situação de aumento, queda ou estabilização no número de novos casos semanais. Tá? Nós vamos entrar eu vou entrar nos detalhes um pouquinho mais adiante, né? E aí a gente tem também a curva da série temporal até a semana atual e puxando desde até um ano epidemiológico atrás, né, no passado, e também aqui a série histórica, né, também já mais próxima, não estendendo tanto no passado, né, desses indicadores de tendência. Né, nós temos 2 níveis, tendência de curto prazo, tendência de longo prazo. De novo, os detalhes vamos ver mais para frente. Tá? A plataforma, o modelo do website antigo, pré-pandemia, tá? Ele trazia todo um conjunto adicional de informações, tá? Mas que no momento da pandemia não eram tão relevantes, né? E que, infelizmente, pela maneira como estava estruturado o website, tornava o website um tanto quanto pesado, então por isso que nós optamos por criar uma versão mais simples. Né? Mas ele trazia o quê? Também uma análise, um mapa do país com indicadores de nível de atividade no momento, né? Se eu estou em situação já de surto epidêmico, se eu estou já num nível consideravelmente elevado, se eu estou ainda no nível basal pré-epidêmico, por aí vai. Né? De novo, a série temporal, aí com a inclusão de um nível de informação, camada de informação aqui associada ao padrão histórico, né, ao que eu espero observar naquele território com base no histórico, né, uma ideia de canais endêmicos, ou seja, valores tipicamente baixos para um determinado momento, de baixo a moderado, moderado a alto e elevado, informações a respeito da distribuição etária dos casos observados, né, ao longo do ano ou por uma semana específica, uma camada de informação associada aqui muito mais, né, para o nível de gestão, né, associado também aos processos do atendimento e da notificação de casos, por exemplo, mas também alguns aspectos clínicos, né, de distribuição do tempo entre primeiros sintomas e hospitalização, hospitalização e evolução do caso, seja para óbito, seja para cura, e coisas mais do processo em si, né, de atendimento, de prestação do atendimento, por exemplo, desde da coleta da amostra até o resultado do exame PCR associado a essa amostra, e, enfim, uma série de outros indicadores que, para a gestão, a administração da rede de vigilância é extremamente importante, né, para evitar eventuais gargalos que possam afetar a qualidade da informação, né, como também para acompanhamento epidemiológico, né, essa questão de tempo típico de permanência em hospitalização, coisas do tipo. Tá? E também, depois, finalmente, aqui embaixo, uma estratificação da série temporal por tipo de vírus identificado. Né? Qual vírus respiratório? Né? Então, estratificando pelos diferentes vírus monitorados. Influenza A, influenza B, sincicial respiratório e por aí vai. Tá? Essa estrutura, essa camada de informação a gente pretende voltar a divulgar, a gente só está buscando a melhor maneira de fazer isso e aí casar esses 2 modelos, né, de informação, de apresentação da informação. Bom, mas, né, entrando agora na questão do objeto em si. Né? Em primeiro lugar, o que
o que é o dado? Né? O que nós temos? Né? E para que o Infogripe foi pensado? O objetivo principal é identificar o perfil espaço-temporal, né, da atividade, ou seja, quando é o período típico de maior atividade, né? Então, identificar a sazonalidade em cada território, identificar, quando possível, limiares de atividade, para justamente a gente poder, né, com um certo grau de confiança estatística, afirmar que, olha, se eu estou numa determinada semana, se eu observei uma incidência de tantos casos semanais, tantos casos por 100 mil habitantes numa determinada semana, isso, né, já é indicativo de que eu já iniciei o processo, né, de crescimento, né, iniciei o período de maior atividade ou ainda estou com volumes que podem ser considerados compatíveis com a atividade basal. Isso entra nessa seara, né, dos limiares de atividades pré-epidêmico, alto, muito elevado, por aí vai. Né, a situação atual, ou seja, como nós estamos hoje, principalmente para tomar a decisão, obviamente, né, e como objetivos secundários, né, ser um repositório de dados públicos, isso é importante. Tá? O objetivo do Infogripe, desde sempre, foi o máximo possível tornar as informações processadas disponíveis, né, publicamente, né, sem restrição de acesso. Tá? Seja para que, de novo, tomadores de decisão possam utilizar os dados e não apenas as representações gráficas que nós desenvolvemos, mas utilizar os dados para também as suas próprias análises, pesquisadores, enfim, a comunidade acadêmica, né, e a própria população em geral. Tá? Desenvolvimento, né, de boletins semanais e também, né, ter essa análise histórica, né, da severidade, né, temporada a temporada, né, para a gente poder também comparar, a temporada deste ano, ela está dentro do que a gente observou historicamente, ela foi mais severa, ela foi menos severa, enfim. Tá? E aí, para embasar, né, essas informações todas, essas análises, o que a gente tinha, de novo, aqui é importante, eu vou enfatizar bastante esse pré-Covid, pós-Covid, vai ficar mais claro já já o porquê. Tá? Mas antes da pandemia, né, e da epidemia no Brasil, né, de Covid-19, nós tínhamos já uma análise, né, em cima dos dados históricos para cada estado, onde a gente conseguia fazer justamente essa classificação, né, tanto dos limiares de atividade, ou seja, identificar e estimar, na verdade, né, limiar pré-epidêmico de atividade alta e de atividade muito alta, ou seja, isso aqui são patamares, né, que, independentemente de em que semana, em que período do ano eu estou, mas simplesmente, olha, se eu estou numa determinada semana com uma incidência acima do limiar pré-epidêmico, então, muito provavelmente, eu já estou num padrão, né, de circulação compatível com o período, né, epidêmico, de atividade epidêmica. Né? Então, dali para frente, eu espero observar um aumento gradativo no número de novos casos até atingir o pico e voltar a cair. Né? E os outros dois, de atividade elevada ou muito elevada, são relevantes para classificar, principalmente para a gente identificar, né, principalmente nos momentos de pico, né, se o pico que eu estou observando agora, como é que ele se compara com o passado. Né, se esse é um pixel, e aí entra a classificação da temporada. Essa temporada foi uma temporada de pico elevado, extremamente elevado, em comparação com o histórico. E, além disso, né, essas cores aqui de fundo do gráfico, né, aí sim entra a questão do perfil da sazonalidade. Né, ou seja, a cada semana do ano, o que eu espero observar em termos de volume de casos, né, dado o histórico naquele território. Né? Então, a área em verde aqui seria a área que me demarca baixa atividade para aquela semana do ano. Então, notem, aqui no meio do ano, né, a gente tem as semanas epidemiológicas, né, que vão de domingo a segunda-feira, começando em janeiro, né, tipicamente em janeiro, né, a depender de que dia cai o primeiro
o dia 1º de janeiro, mas enfim, é detalhe técnico, semana epidemiológica, né? Mas a gente vê que no meio do ano, que é o inverno no hemisfério sul, né, no Brasil, a gente, o que é considerado baixo no meio do ano é completamente diferente do que é considerado baixo no começo e no final do ano. Né? Por quê? Porque justamente é no meio do ano que a gente tem a maior atividade. Então, isso aqui é para eu entender, em um determinado período do ano, como é que eu estou frente ao passado, frente ao esperado. Tá? Essas camadas de informações aqui são todas com base no método Moving Epidemics Method, né, que foi desenvolvido por Vega e colaboradores, né, e já é utilizado também por diversas outras agências, né, de vigilância, né, o ECDC utiliza, o CDC dos Estados Unidos, em determinado momento também utilizou algum nível de modelagem desse estilo, né, para alguns indicadores. Tá? E, bom, com isso, né, o primeiro resultado aqui importante, né, a gente vê claramente que se a gente agrega os dados de cada estado do país, então aqui a gente tem o mapa brasileiro com a divisão dos estados, né, e do Distrito Federal, né, e uma agregação desses estados em termos de regiões que possuem um padrão similar para os casos notificados de síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, uma regionalização do país que não leva em conta a questão, as divisões geopolíticas, geoadministrativas. Né? Elas têm uma certa similaridade, né, com a região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, mas a gente vê que não é exatamente igual. Por quê? Porque o ponto central aqui é similaridade nos casos notificados. Né? E aí o que a gente repara aqui? Olhando justamente o perfil, né, esperado de atividade, né, semanal. A gente tem perfis distintos em cada uma dessas quatro regiões. Na região norte, tá, primeiro, a gente... em primeiro lugar, né, que não está aqui, mas a gente vê na série temporal, não é todo ano que se observava surtos propriamente ditos, né, surtos epidêmicos propriamente ditos, né, mas quando ocorrem, em geral, ocorrem mais no início do ano. Né? Repara aqui o contraste contra os estados da Regional Sul, que engloba os 3 estados da região Sul, mais São Paulo e Minas Gerais. A gente tem, fundamentalmente, concentrada a maior atividade no meio do ano. Né? E muito mais suave. Né? Por quê? Porque ano após ano, a similaridade entre as coisas anuais é muito maior. Nos outros estados, a gente tem um volume mais baixo, então a estocasticidade, o ruído, tem um peso muito maior. No Nordeste, a gente vê algo também não idêntico, mas similar ao Norte, ou seja, quando tem surto, em geral, tende a ser um pouco mais cedo do que na Regional Sul. E, finalmente, a Regional Centro, né, a gente tem uma mistura das duas coisas. Quando a gente tem os surtos importantes no Norte ou no Nordeste, começa mais cedo, aqui na região central, mas se mantém. Né? A gente não tem um pico tão claro, né, tão achatado, ela é uma curva que, em geral, ela é mais larga, tá? Porque ela sofre os efeitos tanto, né, da vizinhança do território norte e litoral, quanto da regional sul. Tá? Então, isso já é um dado importante. Né? Isso nos permite, né, inclusive, pode auxiliar, por exemplo, a uma discussão que já vem de longa data e que continua, né, mas que também tem fatores logísticos importantes, que é a questão de, qual é a melhor maneira da gente definir campanha de vacinação para o vírus influenza, por exemplo. Né? Do ponto de vista estritamente epidemiológico, é adequado a gente utilizar exatamente o mesmo período para todo o país? Ou, de repente, seria mais interessante a gente particionar, né, e fazer uma parte de um país num determinado momento, outra parte em outro momento? Né? Mas aí a gente tem que lembrar que, para fins de uma campanha de vacinação nacional, não é só a epidemiologia
que tem que ser levado em conta. A questão logística também tem um impacto extremamente importante, inclusive a questão do tempo de preparação, né, de fabricação e disponibilização das vacinas anuais contra o vírus influenza. Tá? Bom, né, então esse é um ponto, né, e aí entra um outro ponto importante, que aí é para a questão, né, da análise semanal, né, para as estimativas em tempo real, semana após semana, que é o problema, né, do tempo de registro da informação, de entrada das informações nos bancos de dados. Né? Porque qual é o processo que a gente tem? O processo inerente é o processo de transmissão. Né? Nós temos os casos, nós temos lá a data de primeiros sintomas de cada um dos casos notificados, né? Se teve hospitalização, aqui a gente está trabalhando exclusivamente, né, por ser síndrome respiratória aguda grave, são casos que ou foram hospitalizados ou vieram a óbito mesmo que fora do hospital. Caso leve não entra. Tá? Então, nós temos também data de internação, nós temos data de notificação e nós temos a data de digitação. E cada uma dessas coisas ocorre potencialmente em momentos distintos. Né? Pensando em linha do tempo, né, tipicamente nós temos primeiro evento é o quê? O início de sintomas. Né? O primeiro momento identificável, início de sintomas. Né? E isso é o que a gente usa para fins de avaliação de situação. Né? Essa é a data base para as análises epidemiológicas. Né? Depois eu tenho o tempo de agravamento do caso, e isso vai ser importante para quando vai ocorrer a hospitalização em si, né? O tempo entre primeiros sintomas e hospitalização. Né? Está envolvido aí tanto o processo de natural da doença, né? De tempo até agravamento, e também o tempo de busca até atendimento. Tá? Temos esses dois fatores aqui em jogo. E só no momento da busca por atendimento e identificação daquele caso como sendo um caso de síndrome respiratória aguda grave, é que eu vou ter a notificação, a data da notificação, que é a data que eu identifiquei e preenchi a ficha de notificação. Mas no banco de dados, o que realmente quando é que realmente entra no banco de dados? Quando essa notificação for inserida no sistema informatizado. E aí eu tenho a data de digitação. Né? E isso aqui, então, no fim das contas, o que eu tenho aqui? Tipicamente, entre a data de primeiros sintomas, que é o que eu de fato quero monitorar, porque é isso que me diz qual é o cenário epidemiológico atual, e a data de digitação, de entrada do dado no sistema, essas coisas podem ter distância da ordem de mais de um mês, a depender da infraestrutura da unidade de saúde, da infraestrutura da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, acesso à internet, acesso a equipamento eletrônico e por aí vai. Tem inúmeros fatores envolvidos aqui nessa brincadeira. E aí a gente vê, inclusive, uma variação muito grande entre municípios, entre estados, né, alguns mais ágeis, né, ou na linguagem, né, da rede mais oportunos, e outros que demoram mais. E aí esse atraso varia muito. Né? E aí o que isso impacta? Olha o impacto disso. Tá? É que quando se eu olho o banco de dados e olho para lá, né, com foco na data de primeiros sintomas, eu vou olhar quantos casos eu tenho associados à semana passada, esse número sempre vai ser muito baixo. Por quê? Porque boa parte do que aconteceu semana passada ainda não entrou no banco de dados. É o que a gente vê nessas ilustrações aqui. A gente tem aqui uma foto, tá, da semana 33 do ano passado, tá, desculpa, de 2021, na verdade, tá, onde a gente tem aqui a linha sólida, em preto aqui, é o número de casos semanais, né, por data de primeiros sintomas, tá, para cada semana, com o dado disponível no sistema até o final da semana 33. Tá? Isso é o que eu tenho no banco de dados. As linhas pontilhadas coloridas é exatamente a mesma informação, só que com a fotografia que eu tinha na semana 16, 20, 24, 28 e assim por diante. Ou seja, o que eu tinha naquele momento. Ao final da semana 16, o que eu tinha? Eu tinha essa curvinha aqui apontando para baixo. O que de fato aconteceu na semana 16, agora que eu tenho o banco completo para aquela semana, o couro estava comendo. Eu estava tendo um volume, eu estava aqui no auge do processo de ascensão. Né? E, no entanto, a informação disponível, e isso sempre acontece, porque justamente
O que eu tenho de informação recente é sempre extremamente incompleto. Tá? E isso é um gargalo extremamente importante para que justamente eu possa ter informação que me permita tomar decisão rápida e de acordo com a realidade atual. Tá? Bom, alguns locais, o que eles fazem para tentar minimizar esse impacto aqui? Trabalham com a data de digitação, com os casos por data de digitação e não de primeiros sintomas, que é essa linha tracejada aqui. Linha mais grossa, em preto aqui também, mais tracejada. E aí repara, ok, melhora? Melhora. Mas é de fato o que está acontecendo? Não, não é. Notem a diferença entre a curva tracejada e a curva sólida. E não é simplesmente uma questão de errar magnitude. É também uma questão de errar tendência e situação. Tá? Reparem, aqui né, eu tinha... primeiro, eu tenho um lag aí de aproximadamente cerca de 2 semanas, isso aqui é dado Brasil, agregado para o país, um lag de aproximadamente 2 semanas entre quando que de fato os casos começaram a aumentar e quando que, com o dado por data de digitação, eu vejo esse processo de ascensão. E depois, por outro lado, a mesma coisa. Né? Quando eu já tenho um processo de reversão, começou a diminuir meus casos, até eu observar a queda no dado pela data de digitação, também isso vai empurrando para frente. Então eu vou manter ações que não necessariamente ainda fazem sentido, ainda são necessárias. Né? E isso tem um custo em termos de opinião pública, né? E de cotidiano, enfim. Tá? E aí, e aqui só para ilustrar bem rapidamente, né, como isso varia de um local para o outro. Eu tenho aqui na esquerda a mesma representação, né, a mesma estratificação do dado, mas para o estado do Rio de Janeiro e para o estado do Rio Grande do Sul. Reparem que o Rio de Janeiro, que é um estado que historicamente tem um atraso importante, né, não é o pior, mas é um dos estados que tem historicamente um atraso importante aí nesse processo de inserção no banco de dados. Né, essa demora em observar mudança de tendência é maior, né, a diferença, né, de magnitude também, consequentemente. Né. No Rio Grande do Sul, a gente vê que o problema é menor. Né. No Rio Grande do Sul, eu tenho ali uma diferença que às vezes é apenas de 1 semana, né, na minha capacidade de observar a mudança de tendência. Tá? A própria magnitude também não fica tão defasada se eu olho digitação contra primeiros sintomas. Se eu estou olhando estritamente primeiros sintomas, nos dois eu tenho o mesmo problema. Repara as linhas aqui coloridas pontilhadas. Está sempre apontando para baixo, sempre muito distante do que de fato está acontecendo. Mas com no máximo 2 semanas, eu já estou bem próximo do que de fato aconteceu. Tá? Então, tem um ganho de oportunidade aqui um pouco maior. Tá? Mas, como é que a gente pode lidar com isso? Né? Sabendo que eu tenho esse problema, como é que eu posso ter, então, uma informação adequada para a situação atual? Uma maneira de fazer isso, né, chama de processo de nowcast, né, que é estimar o agora. Né? Então, não estou fazendo uma projeção para frente, estou corrigindo o buraco do passado. Né? Uma maneira de abordar isso, né, com essa estratégia, né, que nós desenvolvemos, adaptando de conceitos que vêm lá das ciências atuariais, tá, que eu posso quebrar essa informação como uma espécie de uma matriz, onde eu tenho a cada linha da minha matriz a semana epidemiológica, né, de ocorrência dos casos, tá? E a cada coluna me informa quantos casos daquela semana específica da minha linha foram inseridas no banco de dados com X semanas de atraso. Então, a primeira coluna é dados de uma determinada semana digitados na própria semana. A próxima coluna é com 1 semana de atraso, com 2 semanas de atraso, 3 semanas e assim por diante. Tá? E quando eu estou aqui ao final de uma determinada semana, então, estou aqui no presente. Né? O que eu já tenho? Eu tenho já, para a semana passada, tudo que já entrou no sistema, né, que aconteceu na semana passada e que foi inserido naquela semana. Mas com 1 semana de atraso já não tem. Né? Por quê? Porque ainda não terminou a semana onde esses casos aqui estão sendo inseridos no sistema. Né? Pensando aqui, linha T, coluna 0, depois a coluna 1. Né? Depois a gente tem, né, também e assim por diante. Então eu tenho aqui essa coluna, esse triângulo aqui em cinza. O que é? Né? Esse triângulo aqui
tá? Ele me representa o quê? Ele me representa justamente o que eu ainda não observei, né? O que vai acontecer, né? Em termos do banco de dados, que ainda não entrou no sistema, mas são casos que já ocorreram. Esses casos já ocorreram, eles só não entraram no banco de dados. E é justamente essa galera que, se eu conseguir estimar essas entradas da matriz, eu consigo estimar qual é a minha situação nessas semanas aqui. Tá? Esse é o processo, né, do Nowcast. Tá? Bom, e aí, né, a gente tem aqui. Tá? Então, a gente tem um modelo estatístico, né, para fazer essa estimativa, né, através de um processo aqui onde eu levo em conta tanto o tempo quanto o tempo de atraso na entrada da informação. Tá? E aí, com isso, a gente consegue, então, fazer essa estimativa, estimar, né, qual é, de fato, a situação atual. E aqui, só para ilustrar, né, nos anos de 2017 e 2018, a comparação entre a mediana da estimativa gerada ao término de cada semana epidemiológica contra, que é o que está aqui em laranja tracejado, tá? É a mediana da estimativa reportada para cada semana. Em verde é o dado já consolidado, ou seja, o que de fato aconteceu em cada uma daquelas semanas, né? Depois que já entraram todos os casos no banco de dados. E a linha tracejada aqui é o que a gente tinha disponível, né, no sistema referente àquela semana ao término da semana. Então a gente vê que a mediana, em geral, batia muito bem. Né? E aí, então, a gente vê agora, aqui já são dados de 2020 e 2021, então já no contexto da Covid-19, tá? As linhas coloridas aqui são as estimativas que foram geradas com as suas incertezas associadas, né, ao término de cada semana, contra, em preto, aqui o que de fato aconteceu. Então a gente vê, né, tanto para o Rio de Janeiro, que tem aquele atraso bastante significativo, quanto no Rio Grande do Sul, que o atraso é menor, a gente tem uma coincidência em geral muito boa. Não é perfeito. Né? A gente não pode cair na ilusão de que esse sistema nunca vai errar. A gente tem aqui situações em que claramente o sistema, esse modelo acabou errando. Tá? Mas, em geral, consegue capturar muito bem. Quando é que a gente tem perdas de qualidade significativas? Quando a rede de notificação sofre impactos significativos. Né? Por exemplo, quando a gente tem, principalmente no final do ano, a gente tem uma desmobilização das equipes para inserir os dados no banco de dados, então o perfil do atraso muda radicalmente. E aí até o sistema, né, o modelo estatístico, aprender esse novo padrão, né, nesse meio tempo, ele vai errar, porque ele está com um histórico distinto, né, um perfil de atraso distinto do que de fato está acontecendo. Tá? Mas, bom, com isso, né, em ação, no começo de 2020, isso nos permitiu, na semana 12 de 2020, então março de 2020, né, já disparar um alerta, isso lembrando aqui a cronologia da Covid no Brasil. Né, foi justamente ao término da semana 12 de 2020 que o Ministério da Saúde definiu que, a partir daquele momento, todos os casos de síndrome respiratória aguda grave deveriam ser testados para a Covid-19 por PCR. Antes disso, isso não estava acontecendo. Né? No entanto, mesmo sem ter um resultado laboratorial, por conta dessa metodologia que a gente vinha utilizando, a gente conseguiu identificar que nos casos notificados já estava sendo possível observar, então a gente não tinha ainda, a gente tinha pouquíssimos casos confirmados de Covid, muito poucos. Né? E, no entanto, a gente já via claramente, tá, o impacto da Covid nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Isso aqui é o que foi gerado ao final da semana 12. A gente já tinha um volume de casos muito distinto do padrão histórico, e o perfil etário desses casos também era muito distinto do perfil histórico, né, sugerindo que não era simplesmente, né, uma maior sensibilidade, a rede notificando mais. Não. Que os casos que estavam internando tinham um perfil etário distinto do que historicamente acontecia. Qual era essa distinção? Muito mais população adulta do que historicamente observado. Era a assinatura justamente da Covid nas internações. Tá? Bom, e aí, né, a gente também, então, a gente passou, né, continuou aplicando isso, né, para a Covid, e aí
adicionamos, né, então, essa ideia da análise de tendência, que até então a gente não publicava, né, por quê? Porque a gente observou, né, conversando com as equipes de vigilância das secretarias e do próprio Ministério da Saúde, que o fato da gente ter incerteza associada a essa estimativa de casos recentes, muitas equipes ficavam em dúvida de, tá, mas eu ainda estou em crescimento, já virou a chave para queda, porque essa barra aqui de incerteza eu fico sem saber o que eu faço. Então a gente, o que a gente pensou? Bom, essa estimativa está associada ao quê? Isso aqui são nada mais do que 1.000 trajetórias que foram geradas, simuladas. Né? Então, a partir dessas 1.000 trajetórias, eu posso calcular para cada uma delas, ajustar um modelo bem simplesinho, ajustar uma reta, tá? E olhar a declividade dessa reta em cada uma dessas 1.000 trajetórias, pegando uma janela de 3 semanas e uma janela de 6 semanas. Tá? E a partir da declividade, né, identificar, olha, se isso está crescendo ou diminuindo. Daí nasceu esse indicador aqui de tendência de curto prazo, que é a janela das últimas 3 semanas, e de longo prazo, que são as últimas 6 semanas. Tá? E com uma probabilidade, então, a probabilidade moderada de estar em crescimento ou uma probabilidade alta de estar em crescimento, é a mesma coisa para aquela. Tá? Isso aqui ajudou muito, né, as equipes justamente para essa tomada de decisão, porque só a série temporal e a estimativa aqui da correção do atraso ainda gerava dúvidas em relação a qual era a tendência de momento. Tá? E não só isso, né? Outra coisa que é extremamente fundamental para esse tipo de informação ser de fato consumida pelas equipes e pelos gestores, né, e pela tomadores de decisão e pela população, é também a gente trabalhar a visualização gráfica dessa informação. Né? E daí nasceu a ideia né, a gente aproveitou a ideia que a gente já tinha anterior dos mapas, né, com código de cores, mas agora, então, o código de cores associado justamente a essa análise de tendência, tanto para curto prazo quanto para longo prazo. Aqui só para ilustrar, né, quando a gente estava aqui no pico da virada do ano de 2020 para 2021, né, a gente tinha a tendência de longo prazo, que olha as últimas 6 semanas, ainda apontando, né, um cenário de crescimento em diversos estados, mas no curto prazo, nas últimas 3 semanas, já apontando aqui um cenário mais de estabilização e alguns já no início do processo de queda. Tá? Bom, já estou quase encerrando aqui. Agora, até aqui, tudo isso era informação, né, da curva de casos de um estado, de uma capital, de uma macro-região de saúde, do país, tá? Mas sem estratificar por faixa etária. Tá? E o que acontece? Como os vírus respiratórios não têm a mesma gravidade em todas as faixas etárias, ter a informação, esse mesmo nível de informação, né, essa estimativa de casos recentes, esse nowcasting por faixa etária, se mostrou extremamente importante. Tá? Então, aqui reparem, tá? Ainda olhando o Brasil, tá? Mas o mesmo acontece em escalas territoriais menores. Reparem o seguinte, tá? Isso aqui é já 2022. Tá? Notem que o dado agregado, sem estratificação etária, a partir ali da semana 4, ou seja, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente está em franca queda, certo? Agora, se eu olho o que está acontecendo com a faixa etária de 0 a 4 anos, final de fevereiro, ou seja, semana 8, final de fevereiro, começo de março, eu tenho aqui uma disparada, que eu não vejo nas outras faixas etárias, né, da população adulta. E, no entanto, está acontecendo, e obviamente eu não consigo ver isso na curva agregada, sem estratificar por faixa etária. Por que eu tinha isso aqui? Por que essas faixas etárias estavam sendo afetadas e as demais não? Principalmente 0 a 4 anos. Porque naquele período, enquanto a Covid-19 estava saindo de cena, o vírus sincicial respiratório vinha com tudo. E o sincicial respiratório, na população adulta, em geral passa despercebido. Na população pequena, de 0 a 2, principalmente, 0 a 2 anos, é, sim, uma causa extremamente importante de internação.
Então, isso permite a gente identificar, olha, por mais que a gente não esteja observando um grande volume de internações, nas crianças pequenas nós estamos em situação de aumento, estávamos em situação de aumento importante, não por conta da Covid, por conta do social. Tá? Isso também, por isso que a gente também traz essa informação aqui, né, que é um painel de novo de faixa etária, olhando, né, os casos, né, em geral de SRAG e por vírus respiratório, aqui em dourado SARS-CoV-2, né, resultado laboratorial, em azul clarinho justamente o sincicial respiratório, e reparem, final de 2021, o surto, né, de gripe, que é essa curva aqui em verde, positivos para a influenza A. Tá? Também, na curva em geral, em muitos estados, não dava para ver esse aumento aqui até ele realmente superar a queda dos casos de Covid. Tá? Então, ter essa camada aqui de resultado laboratorial também é uma informação de extrema importância. Para fechar, tá, uma informação que a gente também consegue gerar a partir desses dados, mas que não entra no boletim semanal, fica muito mais no nível de comunicação direto com o Ministério da Saúde e secretarias, é a questão de uma estimativa rápida, menos acurada, né, mas que permite a análise rápida de informação a respeito da efetividade das vacinas, aqui com foco especificamente na Covid. Então, como esses dados, né, esse banco de dados de notificação de casos, tem lá informação a respeito, né, de se a pessoa tomou a vacina e quando tomou, quantas doses e que data cada dose, a gente consegue dar uma olhada, né, estimar a incidência. Importante, não é um dado linkado. Então, tem falhas, tem falta de informação. Então, é um dado que tem que ser lido com muita cautela, tá? Mas permite fazer, pelo menos ter um olhar de acompanhamento ao longo do tempo, né, da diferença de incidência por faixa etária, de acordo com o status vacinal. Tá? Então, aqui a gente já está acompanhando, por exemplo, né, o não vacinado em preto, indivíduos vacinados, porém sem dose de reforço, que é a linha aqui em dourado, e finalmente em azul, indivíduos que têm pelo menos uma dose de reforço. Né? E a gente vê como o reforço, né, de fato, né, a gente observa aqui como foi e continua sendo, principalmente para a população de idade mais avançada, extremamente importante para manter a proteção contra caso grave. Né? A gente vê que sem reforço, lá pelas tantas, passou a ficar quase que indistinguível em relação ao não vacinado. Tá? Mas quando a gente entra com reforço, a gente volta a ver uma diferença importante. Bom, com isso, eu fecho o que eu tinha para apresentar aqui, né, das principais camadas de informação, né, e exemplos de visualização que a gente aprendeu, né, que se mostraram relevantes e facilitaram, na verdade, né, o consumo dessa informação para a tomada de decisão, e aqui uma lista, né, dos principais colaboradores da equipe, pessoas que de alguma forma estiveram ou ainda estão envolvidas nesse projeto, e agradeço mais uma vez não só a atenção, como o convite para apresentar essas informações. Muito obrigado. Ótimo, Marcelo, muito bom, muito obrigado. Bom, a gente passa para ter uma oportunidade para perguntas, então, se alguém quiser perguntar, pode levantar a mão, ou então colocar no chat. Deixa eu só começar já a colocar algumas questões aqui. Em primeiro lugar, né, eu dizer que o Marcelo é pesquisador da Fundação João do Cruz, que trabalha no programa de computação científica, assim como eu, né, então eu já conheço, né, esse trabalho. Então, mas aí, como eu tinha falado no início, isso tem sido já uma ferramenta, já que a gente já tinha antes mesmo da pandemia. Então, Mas, assim, quando você estava apresentando, você mostrou muito bem, né, que tem essa questão de assinaturas. Então, às vezes, é uma questão de uma assinatura do que vem acontecendo com uma determinada faixa etária, ou pode ser, por exemplo, uma assinatura relacionada, por exemplo, a alguma entrada de uma variante que entra em um estado e depois, semanas mais tarde, você vai ver aquilo em um outro estado, então você vê aquela mesma presença, aquela assinatura, né? Então, isso acho que é uma ferramenta que é bem interessante nesse sentido, mas agora quando você fala, por exemplo, de diferentes vírus, então ali no final você estava falando, né? O vírus do SARS-CoV-2, o vírus sincicial respiratório, e aí uma pergunta assim que pode ser um pouco básica,
mas acho que é válida. Então, por que essa vigilância sindrômica e se você quisesse fazer só algo separado, né, em contraposição a fazer separado desses fazer um monitoramento separado desses outros vírus, o que você poderia dizer sobre isso? Esse é um excelente ponto, né? E tem várias questões aí associadas à própria estrutura da rede, né? Que impactam na capacidade de fazer algo equivalente no nível específico de cada vírus respiratório. A primeira delas é a própria positividade, né? Ou seja, do volume de casos de Israel por semana, quantos por cento dão positivo para os vírus respiratórios testados. Isso, historicamente, é muito baixo. Né? Historicamente, a gente fica, quando a coisa está muito boa no nível da testagem, na casa de 50%. Né? Para todos os vírus respiratórios que são testados. Né? Ou seja, 50% das ocorrências de Israel, a gente não tem resultado viral associado. A gente não sabe que vírus causou aquilo ali. Com os outros 50%, aí vai entrar a influenza, que historicamente era a principal, agora a Covid, né? A Covid e também aumentou muito a positividade, né? Mas não só isso. Então, com isso a gente já tem o quê? Uma redução de volume de casos, que já impacta, né, a qualidade dos modelos estatísticos, né? Porque o ruído passa a ser muito importante. E o outro ponto é a própria o fluxo da testagem, né? Ou seja, quanto tempo demora até sair o resultado laboratorial e esse resultado ser inserido no sistema. Então, aquele atraso de digitação passa a ser maior ainda. Isso também tem um impacto muito importante. Né? E, por fim, outro ponto que tem um impacto brutal e que é ainda mais difícil de incorporar nos modelos, que é a questão da eventual falta de insumos. E que varia ao longo do tempo, varia de território para território. Tem estado que às vezes só está com material para testar influenza e não está com material para testar outros vírus. Né? Enquanto um terceiro estado está com kits para todos. Então, isso gera uma diferença uma desigualdade muito importante na qualidade do dado e uma diferença temporal, mesmo para o mesmo estado ou uma mesma capital, que sofre impacto que é muito difícil a gente conseguir medir em tempo real, que são essas quebras de fluxo por conta de falta de insumo, falta de material, de gente para fazer essas análises. Né? Então, esse é um ponto importante. A gente está trabalhando com algumas alternativas para tentar fazer algo como pegar o Nowcast de Israel em geral e usar a informação que a gente já tem relativamente recente, tá, justamente dessa estratificação. Então, o que eu já vinha observando em termos de percentual associado a cada vírus. E aí, isso propagar essa informação para o estimador e aí fazer uma estratificação com propagação de incerteza. É uma possibilidade. Tá? Existem outras, mas é um desafio ainda em aberto, ainda não solucionado. Ótimo. Tem alguma pergunta que queiram fazer? Bom, eu outra pergunta que eu tinha era que desafios você pensa que tem para modelagem, o que poderia ser feito, o que você gostaria de ver que pudesse ser feito com esses dados, ou que desafios metodológicos mesmo que você acha que existem no momento? Acho que tem dois pontos que são interessantes destacar, principalmente aqui nessa audiência. Né? Um deles é, claro, a questão de como a gente aproveitar essa informação para justamente a gente fazer o passo que é o sonho de todos nós, que é justamente fazer predição. Né? Poder fazer projeção adiante. Né? Nem que seja de curto prazo. Né? 2 semanas para frente já seria um ganho, um mês já seria maravilhoso, mas mesmo 2 semanas já seria um ganho de informação importante. Né? Que, de novo, a metodologia que a gente utiliza até o momento para o Nowcast, ela permite fazer o forecast. É simplesmente ao invés de parar só naquele triângulo de certeza, eu também estimar as linhas seguintes da matriz. Né? Em termos do método em si, não há problema. Mas esse método em particular, a incerteza fica muito grande.
Então, ele deixa de ser informativo. Então, com esse método particular, o forecasting hoje ainda é um desafio importante. Mas nada impede, né, a saída do nowcast poderia, por exemplo, alimentar modelos compartimentais, né, para daí sim, com modelos mecanicistas ou modelos estocásticos, né, modelos estatísticos da dinâmica de transmissão, aí sim fazer projeção, ou seja, casar esses dois processos, né? O que a gente está fazendo, que é a vigilância, não por isso simples, mas a vigilância e a modelagem para a projeção. Esses dados da vigilância poderiam estar alimentando, né? Porque aí a gente não tem mais o problema do atraso impactando os dados, né, que alimentariam o modelo de transmissão. Tá? De novo, qual é um gargalo que tem aí? A propagação da incerteza, porque a gente teria incerteza já original do nowcast e a ela se somaria, né, quer dizer, se combinaria a eventual incerteza do modelo de transmissão em si. Mas é um caminho à frente que eu acho que é o grande barato da coisa. Aí está o principal objetivo, eu acho que é esse. E o outro ponto é a questão da gente. Putz, me escapou. Bom, esse é o fundamental. Ah, sim. E o outro é que aí conversa de novo com a questão da Covid. Né? Por que a gente parou de apresentar aquelas bandas, né, dos valores esperados a cada semana? Porque a Covid adotou uma escala completamente distinta. Né? O volume de casos semanais é completamente distinto do que a gente tinha na história. E isso a gente ainda não tem dado suficiente para, qual é de fato agora o novo normal? O que é o perfil típico agora? Isso a gente ainda não tem. Né? E isso só o tempo é que vai permitir. Né? Pelo menos com as metodologias empregadas. Né? E isso é um desafio muito grande. São metodologias, né, de limiar de incidência e de perfil sazonal que inerentemente precisam de tempo. Né? Tempo que para a Covid a gente ainda não tem suficiente nem para definir o que é a sazonalidade da Covid. Então esse ainda é um desafio em aberto. Acho que esses dois são pontos extremamente relevantes, né? E que trariam um ganho fundamental, né, de novo para não só como desafio científico, né, metodológico, mas como de novo com o objetivo fim, né, de auxiliar a tomada de decisão. Tá ótimo. É isso que eu tava pensando nesse segundo ponto que você estava falando, né? Sobre como trazer para um modelo mecanicista e aí depois, mas tem realmente essa barreira, né? Vamos dizer assim, de como fazer o tratamento dessa incerteza. Perfeito, está ótimo. Bom, se não temos mais, eu acho que tá excelente já essa discussão, mas aí a gente vai ter que encerrar. Eu vou agradecer mais uma vez o Marcelo, né, Marcelo Gomes, da Fundação João do Cruz, pelo seminário de hoje, e convidar as pessoas que quiserem participar do seminário Midas América Latina, de poderem entrar em contato para futuramente, né, poderem apresentar também algum trabalho relacionado à modelagem de doenças infecciosas nos países da América Latina. Muito obrigado. Falou. Obrigado, Daniel. Obrigado, equipe Midas. E até uma próxima.